sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Pode ficar sentado. Pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou estar fazendo uma leitura. A versão minha é NVI, mas se acompanhando aí vai. Se tiver aqui no telão, será a mesma versão minha, mas nada difere daquilo que está escrito, né? Só a colocação das palavras que muda um pouco. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Quem já ouviu isso aqui? Nós já ouvimos isso aqui muito, né? As pessoas questionando. E isso acontece até hoje. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céu e terra. Esta formada da água e pela água o mundo daquele que tempo foi submerso e destruído. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe, estarão reservados para o fogo, aguardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Guarde isso aí. Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os seus elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas, porém, contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também faz com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e agora para sempre. Amém. Amém. Irmãos, essa epístola, a segunda epístola de Pedro, ela é uma resposta às dúvidas e aos questionamentos da igreja do Senhor Jesus. Essa segunda epístola de Pedro, não só a primeira, mas como nós bem aprendemos, irmãos, aqui na Escola Bíblica Dominical, todas as epístolas, seja ela paulina, seja ela joanina, seja as epístolas de Pedro, Petrina, todas elas têm como a proposta de trazer luz a alguns assuntos, ou todos os assuntos pertinentes às Escrituras Sagradas. Ela tem a proposta de nos dar um direcionamento e também trazer correção dos erros que havia naquele tempo e erros que há também nos dias de hoje. As epístolas têm essa proposta de trazer as doutrinas de uma forma mais detalhada para o nosso crescimento de fé na esperança em Cristo Jesus. Então entenda que Pedro aqui está trazendo uma resposta. Ele não só traz uma resposta aos erros de muitos naquela época, torcendo a verdade, não tendo o discernimento, não tendo a compreensão, mas Pedro se preocupava em trazer uma verdade à luz da própria Escritura Sagrada, tendo nela o discernimento e o conhecimento do alto para ser o canal de bênção para aquela igreja. E nós estamos sendo abençoados nesta noite também por essa palavra. E um dos pontos que sempre foi uma guerra de entendimento e de compreensão é a questão escatológica. E para muita gente parece ser um assombro. Entenda, irmãos, por muito tempo, não sei até hoje, mas por muito tempo, principalmente os católicos romanos, tá? A igreja romana não teve muito interesse em poder trazer luz. Chegaram a um tempo de até não permitir que fosse lido o livro do Apocalipse, ou tudo aquilo que apontava para o futuro, né? Prendia a igreja ou o povo a um limite de conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas, irmão, Apocalipse, todos os assuntos escatológicos, não é para colocar medo no nosso coração. Não é para trazer espanto para a vida da gente, irmão, mas é para trazer uma edificação e um fortalecimento da nossa fé. É bem verdade que o Senhor quer que a gente ande de maneira que haja uma esperança no nosso coração e uma expectativa de poder estar com o Senhor nos ares. Mas eu quero também fazer uma outra leitura e eu vou explicar por qual razão. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 22. Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 22. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de partos. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho,
a redenção do nosso corpo. Irmãos, eu preciso iniciar esse assunto escatológico, a vinda ou a doutrina das últimas coisas, com esta palavra-chave, redenção. Guarda isso dentro do teu coração, irmãos. Não fará sentido sem que esse entendimento da redenção ou um homem redimido e uma terra redimida, se a gente não tiver luz do que significa este entendimento, a gente pode olhar para o livro do Apocalipse, ou as revelações, ou pelos fatos e os acontecimentos que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer, pode criar um certo abalo dentro do nosso coração. Mas entenda a coisa, tá? A ideia de tudo que está por acontecer, e alguém falar, mas Deus criou e agora vai destruir. Primeiro que Ele é Deus, mas Deus não destrói, não vai destruir a terra só por destruir. O Senhor, Ele quer redimir a terra. O Senhor, Ele quer tratar, Ele quer resgatar de volta, Ele quer trazer de volta. Assim também é com a minha e a sua vida. A obra de Cristo na cruz do Calvário, Ele tem um papel redentivo, redentor, nos resgatando. E assim também Deus quer fazer com toda a natureza. Deus não quer destruir só por destruir. Ele tem o papel principal de redimir toda a terra. Guarde isso aí dentro do teu coração, que você vai ter uma compreensão melhor, porque senão a gente vai olhar o livro do Apocalipse como um belo conto de terror, né? As pessoas olham, nossa, mas uns monstros, destrói tudo, acaba com tudo, mas tem um aspecto redentivo, tá bom? Vamos lá. O que é escatologia, né? A gente se pergunta muito, e muitos irmãos já têm uma resposta, tá? Este é um vocábulo, escatologia, ele é derivado do grego, escato, né? Que quer dizer últimas coisas, junto somado com a palavra logia, que é um discurso racional ou um estudo, escatologia, estudo das últimas coisas. Então, a gente pode definir isso, que é um estudo sistemático e lógico das doutrinas das últimas coisas. É uma forma organizada para a gente ter uma compreensão, tá, do que irá acontecer nos últimos tempos, as últimas coisas. Então, é uma forma de uma sistemática, organizada, porque se você olhar só para o livro do Apocalipse, você não tem muita compreensão. E aí você vai voltando, você vai para a fala lá de Mateus capítulo 24, que são dois pontos muito importantes da escatologia, que está em Mateus 24 e o livro do Apocalipse. Só que você vai ajuntando tudo isso de uma forma sistemática. E aí você organiza o estudo escatológico, que é o estudo das últimas coisas. Agora, observações importantes, irmãos. Entenda que hoje eu quero só jogar luz para a gente poder ter uma compreensão da importância da escatologia, do estudo da escatologia, ou as doutrinas das últimas coisas, tá? Primeiro ponto, irmãos, olhar a escatologia na perspectiva divina e redentora, e não com medo. Se a gente dar luz ou fixar o nosso olhar na escatologia, pela visão divina, redentiva, isso tem que gerar esperança dentro da gente, irmão. Isso tem que gerar uma boa expectativa dentro da gente. A gente tira os olhos de toda a destruição, e a gente olha pelo aspecto redentivo, o olhar de Deus, né? A gente não pode ter esse olhar triste, de preocupação, do que vai acontecer. Porque tem gente que pega o livro de Apocalipse, eu já vi, ele vai logo lá para aqueles demônios que saem saltando,
já destruindo tudo. Ele olha lá e começa, Deus me livre, não vou nem ler mais esse livro, não. Deus não quer colocar medo na vida da gente, não, irmão. Deus não quer conduzir o seu povo com medo. Deus conduz a sua igreja debaixo do temor do Senhor, irmãos. Por isso que a gente precisa ter um olhar sincero, não com preocupação, mas com uma boa expectativa, uma expectativa em Deus, sabendo que não foi com o objetivo que o Senhor gerou em nós um sentimento de medo, mas um sentimento de esperança. Então olhe para isso com esperança, irmão. O Senhor virá buscar a sua igreja, e isso é o que basta o nosso coração para a gente estarmos com Ele por toda a eternidade. Outro ponto, olhar a escatologia com uma esperança de conhecer a vontade de Deus para um homem, irmãos. O que o Senhor tem reservado para nós, para a igreja, para um homem no futuro, irmão? O que Deus tem reservado para a gente? Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Como um pai bondoso, irmão, Ele tem reservado um futuro de bênção sobre a vida da gente. Então olhe para isso, olhe com esse olhar honesto, tá? Nessa perspectiva de esperança. Este olhar de que Deus já preparou todas as coisas, tá bom? Outro ponto, irmãos. Ter uma postura vigilante em relação aos fatos e os acontecimentos, posicionando-se de forma atenta à volta do Senhor Jesus. Isso aqui é importante, irmãos. Tudo aquilo que a Bíblia fala sobre as últimas coisas é para nos posicionar, irmãos. É para chamar a gente a um posicionamento. É para nos colocar num lugar certo. Isso é uma bênção na vida da gente. A gente olhar para aquilo que vai acontecer nos assombra de um certo modo. Assombra, irmão. Assombra. Nós passamos aí um período de Covid, que milhões morreram no mundo todo. E nós ficamos assustados. E quando você olha alguns pontos, alguns relatos das Escrituras Sagradas, quanto na grande tribulação, terça parte dos homens, vocês já pararam para pensar sobre isso, irmão? Terça parte dos homens, terça parte da terra, dos animais, da natureza, sendo destruída, sendo devorada. E aí a gente fala, misericórdia, eu não quero estar aqui, nem eu, irmão. Se você não quer, muito menos eu. Mas isso aqui é para nos colocar num lugar, irmão, de vigilância. Uma postura sem se mover de um lado para o outro, mas em Deus. E mesmo diante daquilo que está por acontecer, tem gente que não está nem aí não, irmão. Tem gente que não está nem aí. Mas quando a terra começar a dar uma balada, irmão, ele vai tentar escapar com a sua vida. E a Bíblia diz que naquele dia ninguém escapará. Se fugir para um monte, está lá. Se colocar no mais profundo abismo, a coisa vai acontecer. Ninguém escapa da mão do Senhor. A ira de Deus, quando for derramado, as taças da ira do Senhor, irmão, ninguém vai se esconder da ira de Deus. Será que isso não é o suficiente para que eu e você se posicione em Deus? Será que isso não é o suficiente para a gente alinhar a nossa vida com Deus, com a palavra? Tem que ser, irmão. Tem que ser. Eu era criança, irmão. Passaram um filme um dia na igreja, muito antigo. Eu já procurei, mas não acho. Normalmente tem umas pérolas na internet. Inferno em Chamas. Meu Deus, eu não sei se os irmãos lembram alguns lembram desse filme, Inferno em Chamas. Passou dentro da igreja. Eu passei 2 dias sem dormir, irmão. Eu fechava o olho, eu via aquele inferno, aqueles demônios no filme. Né? Hoje parece que os demônios, irmão, os filmes de terror estão pior. Está tão real e o povo está nem não, irmão. Me desculpe a minha forma de pensar. Se brincar o diabo, se ele aparecer para a multidão, vai ser aplaudido, porque o povo está tão acostumado com coisa ruim.
que ele vai ser aplaudido. Que maquiagem bem feita, né? E ele então tá bom. Então, irmãos, se isso não nos posiciona, irmão, o que é que vai nos posicionar? Tá certo? Outra coisa, buscar total dependência de Deus para discernir e entender, não abandonando a escatologia como, não abordando a escatologia como um simples leitor. Irmão, isso aqui vai gerar em nós um sentimento, ao estudar a escatologia, com um espírito humilde, quebrantado diante do Senhor, mas na total dependência de Deus. Tem muito curioso querendo pegar alguns fatos ou criando outros caminhos e entendimento escatológico. Eu não sei os irmãos, mas eu sou muito curioso, irmão. Eu fico olhando nas redes sociais o que tem de gente, irmão, tendo um discernimento diferente do que o outro, escatológico. Não, a verdade é essa, não, a verdade é essa daqui. Aí vende curso, e tem gente que compra curso, e fica aquela especulação toda. Irmão, nós dependemos desse conhecimento do Senhor, mas isso nos leva a uma vida de devoção diante de Deus. E o Senhor, Ele quer trazer, irmão. Isso é um assunto que está por acontecer. Ninguém detém o conhecimento do que vai acontecer até hoje. Mas o Senhor tem dado a homens, durante toda a história, uma direção, um discernimento, um entendimento, tá? Apesar das linhas de entendimento escatológico, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, médio e tribulacionismo, e agora tem uma outra linha que surgiu aí também, entre o médio e o pós-tribulacionismo, não sei nem o nome mais. Todo dia vem uma linha diferente de interpretação. Mas se a gente, com humildade e de graça, e com graça, diante do Senhor, nós seremos posicionados e não vamos ficar discutindo aí, né? Porque tem gente que anda discutindo demais, irmão. E isso não é salutar. Mas é uma bênção a gente estudar os acontecimentos ou as doutrinas das últimas coisas. Vamos lá para o tópico 2. Deus sempre falou a respeito do futuro. Irmãos, Deus sempre falou, a partir de sua promessa. Todas as promessas. O Senhor sempre desenhou ou deixou já pronto o amanhã de toda a humanidade. E a Bíblia diz que Deus, irmãos, Ele não começa nada sem antes já ter terminado. Deus já desenhou todo o nosso futuro. Deus já desenhou todo o nosso amanhã. Ninguém, irmãos, vai viver sem uma expectativa do amanhã. E Deus não é diferente. Deus vai preparar, irmão. Deus sempre preparou, né? A respeito do nosso futuro. Não há um sentido nenhum vivermos uma vida sem esperança e sem expectativa do futuro, né? E aí deixei aí 3 exemplos. Abraão, Moisés, Davi. Abraão, acerca da sua família, da possessão, do crescimento, da prosperidade. O Senhor cumpriu, o Senhor já desenhou o dia de amanhã de Abraão. Da mesma forma com Moisés também. O Senhor promete a Moisés uma terra prometida para o seu povo, uma terra que manasse leite e mel. O Senhor fez essa promessa, Ele desenhou o futuro, Ele planejou o seu dia de amanhã e o Senhor cumpriu. Da mesma forma com Davi também, que da linhagem de Davi nasceria né? Que o seu reino seria eterno. Deus cumpriu através de seu Filho Jesus. E os últimos sermões de Jesus, Ele falou sobre o futuro, irmão. Mateus capítulo 24. Então, o Senhor, Ele sempre apontou para o futuro, irmão. E quando nós entramos por esse assunto de escatologia, o Senhor Jesus, Ele fala sobre o futuro da igreja.
ele fala sobre o futuro dos salvos. E nós estamos falando aqui, irmãos, de um assunto de eternidade. Nós estamos falando aqui de um assunto a respeito da redenção de todas as coisas. Como homens e mulheres de Deus, redimidos em Cristo Jesus, nós aguardamos também com expectativa a redenção de todas as coisas. Deus quer nos levar a viver aquilo que Ele planejou desde o princípio. Mas a desobediência veio, o pecado veio e corrompeu todas as coisas. Mas Deus planejou um futuro de bênção sobre a vida da gente. Amém, irmão? É um futuro de bênção. Nós estamos falando daquilo que Deus já colocou na eternidade sobre o seu povo. Tópico 3, irmãos. Por que estudar a doutrina das últimas coisas? Por que a gente precisa estudar isso, irmão? Há uma necessidade, há um significado. Tem a sua importância. Assim como é importante a gente estudar o Pentateuco, as leis. Alguém fala, mas a coisa está lá no passado. Mas nós aprendemos tudo de Cristo, da obra redentiva, tudo apontando para Cristo. E da mesma forma, nós estudamos a escatologia, tudo que aponta para o futuro, é para que também nós sejamos edificados, para que em nós seja gerado temor, piedade e santidade. Olha o texto aí de 2 Pedro, que nos diz, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Quem encontrou pode ler. 2 Pedro 3,11. Olha aqui, Pedro, a pergunta que Pedro falou. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Uma vida justa, santa e piedosa. Quando nós estudamos, irmãos, quando nós temos uma visão daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, isso tem que gerar em nós, irmãos, uma necessidade de posicionamento. Isso tem que gerar em nós, irmão, uma vida diferente, uma vida santificada e uma vida de piedade, ou seja, uma vida de devoção ao Senhor. É preciso que a gente tenha essa consciência, irmão. É necessário. Porque isso aqui vai trazer um equilíbrio para a vida da gente. Irmão, se a gente só ficar pregando bênção e prosperidade, não gera santidade e piedade no coração do povo. Se você acredita que isso não é verdade, irmão, então passe aí um tempo só em busca de prosperidade. Isso não vai gerar santidade e piedade no coração. Vai gerar só dependência das coisas. Mas quando nós olhamos o que o Senhor tem preparado, que a própria Bíblia diz, aquilo que está reservado não há de se comparar com as coisas desse tempo presente. Amém, irmãos? Se isso tem que fazer, tem que nos levar a esse lugar de devoção ao Senhor e de santidade. Outro ponto, para nos tornarmos mais atentos e vigilantes. Isso tem que acender uma luz na vida da gente, irmão. Repito, Deus não é um agente do caos, irmãos. Ele sempre avisa. São alertas que o Senhor, porque tem gente que assusta, né? Com uns avisos, com os sinais da volta de Cristo Jesus. Irmão, o Senhor, quando Ele fala que vai acontecer, é o Senhor dando um chacoalhão na vida da gente, é nos alertando. Vai acontecer. Ah, Senhor, eu não quero participar, não quer não? Então ajusta a tua vida. O exemplo mais clássico é o exemplo do profeta Jonas, para o povo de Nínive. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Deus queria destruir Nínive, irmão, sim ou não? Não. Mas o que Jonas profetizou lá? Destruição ou vida? Ele profetizou destruição.
É tanto que ele ficou indignado. Ah, Senhor, agora você mudou a tua palavra. Era Deus falando para Jonas: Jonas, você não sabe de nada, coitado. Eu te coloquei lá como porta-voz. É para que chamasse a atenção daquele povo. Caso o povo se arrependa, a minha mão vai estar estendida sobre eles. Irmão, tudo que está profetizado, que está por vir, não é o agente do caos, é Deus chamando a atenção do seu povo. É Deus sacudindo as estruturas da humanidade e dizendo que Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. É como um corpo, uma dor no corpo nosso. Está doendo? É porque Ele está chamando em alerta, porque tem alguma coisa que está em desordem no corpo. A princípio, uma dor de cabeça, ela denuncia muitas coisas. E a gente tem que investigar. Os sinais da volta de Cristo, irmãos, está nos chamando em alerta para um posicionamento. Tá? Deus não quer, irmão, destruir. Mas o Senhor chama o povo a um lugar de arrependimento. Para termos esperança e sabermos combater, irmão, todo mal e todo engano. O Senhor, Ele tem nos chamado a isso. Eu lembro que eu fiquei muito atento acerca daquele atentado de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas. O mundo todo assistiu àquele desastre. Eu conheci um pastor americano, um ano após o atentado de 11 de setembro, e eu conversando com ele, e ele falou, falei, pastor, foi o período pós-atentado, um período em que as igrejas americanas mais encheram de gente orando e quebrantado de coração. Porque eles acharam que ali o Senhor, os sinais da volta de Cristo já estavam iniciando. E eles voltaram quebrantados e arrependidos no coração. Sabe, irmãos, Deus não é, eu repito, Deus não é o agente do caos. Mas se Deus preciso for sacudir a terra, Ele vai sacudir para chamar a atenção da humanidade, irmão. Se for preciso Deus sacudir a igreja, Deus vai sacudir. É para nos chamar a um lugar de posicionamento no Senhor. Isso aqui é uma forte alerta, irmão. Os sinais da volta de Cristo Jesus, estudar escatologia, é um forte alerta ao mundo caído, irmãos. Ao mundo caído. Muitos deles têm ironizado. E aí o Senhor começa a apontar os seus sinais no mundo todo. E hoje a gente percebe um desequilíbrio na natureza, você percebe um desequilíbrio na humanidade, um desequilíbrio geral. E você começa a olhar para dentro das Escrituras Sagradas, é Deus chamando o seu povo, principalmente a sua igreja, para um posicionamento, para termos esperança e sabermos também combater as heresias, irmãos. Essa questão de falar, não existe isso, não vai acabar não. Está aqui nas Escrituras Sagradas, irmão. Quem lê, entenda e compreenda. O Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor virá buscar a sua igreja. Mas aqueles que estiverem atentos, aqueles que se voltarem para o Senhor, aqueles que se arrependerem, vai viver as promessas do futuro de bênção sobre a sua vida. Mas para aqueles que não obedeceram, para os desobedientes, está reservado o lago de enxofre, o inferno, aonde será lançado o inferno e todos os desobedientes, né? Está lá, é uma promessa do Senhor, tá bom? E também combater essas heresias, irmão, há um discurso muito grande, pessoas que não acreditam mais, crentes que não acreditam mais na volta do Senhor Jesus, crentes que perderam a esperança da volta do Senhor, crentes que acham que a vida está resumida só nesse tempo presente. Não é assim. Nós precisamos nos posicionar. Porque essa questão da volta do Senhor não é só para os vivos, para os mortos também. É por isso que a Bíblia diz que a terra e o mar
vão ter que dar conta dos seus mortos. Vão ter que dar conta. Porque todos hão de comparecer diante do Senhor, irmãos. Então, irmão, não é porque morreu e agora cessou tudo, não. Eu tenho uma cena aqui na minha cabeça, eu não vou compartilhar isso agora, não, porque isso é coisa minha, irmão. Isso é coisa minha, tá? Eu fico assim pensando. Como é que a terra vai devolver os seus mortos? Vocês já pararam para pensar isso, irmão? Como é que o mar vai devolver os seus mortos? É um negócio meio complicado, mas o Senhor sabe como fazer as coisas. Deus não faz nada sem antes já ter terminado. Amém, irmão? Até o final de todas as coisas. Vamos lá, senão eu acabo fugindo aqui dessa proposta. Outro tópico. Para servir de alerta a um mundo caído e mergulhado no pecado, irmãos. Nós temos que pregar sobre a volta do Senhor Jesus, sim. Nós temos que pregar também da realidade do inferno. Porque nós acreditamos tanto no céu e duvidamos do inferno. Irmão, assim como é certo o céu, assim como é certo também real o inferno. Né? Assim como Deus existe, o diabo está lá também, a perturbar todas as nações. O diabo e todos os seus anjos caídos. E a Bíblia diz que tem demônios que estão acorrentados para aquele dia. Não estão soltos dentro da minha compreensão, porque o Senhor tem reservado eles. E eu não quero nem saber quem eles são. Quero nem saber que força eles têm. Né? Então nós precisamos, irmãos, nos posicionarmos diante do Senhor. E este mundo caído, mergulhado no pecado, se não se arrependerem, sofrerão duras penas por causa da sua rebeldia. Próximo tópico. Vivendo a esperança em Cristo, irmãos. Uma bendita esperança no seu retorno. Um retorno iminente de Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Só uma pequena abordagem sobre essa iminente volta de Cristo Jesus. A palavra iminente quer dizer a qualquer hora, a qualquer momento. É bem verdade que isso aqui divide uma classe muito grande dentro das igrejas. Isso aqui divide a visão teológica de muita gente dentro da igreja, tá? Mas eu creio, e dentro da nossa igreja, denominação, Assembleia de Deus, tá? É unânime, dentro de todos os seus líderes, e a compreensão, tá? Da nossa visão teológica, que a volta do Senhor Jesus, ela é iminente, é para qualquer hora. Pastor, e os sinais? Os sinais são os alertas. Os sinais estão colocados para que nos chame a atenção. Mas o dia e a hora que o Senhor virá, ninguém sabe. É iminente a volta de Cristo Jesus. Né? E aí, esse ponto da imanência da volta do Senhor Jesus divide aí principalmente os pós e os pré-tribulacionistas, né? Os pós-tribulacionistas acreditam que tudo tem que se cumprir para depois o Senhor vir buscar a sua igreja, né? Então, essa não é a questão de hoje, mas nós temos que viver essa esperança em Cristo. É na volta do Senhor Jesus. A nossa expectativa não são pelos sinais. Ou vocês estão na expectativa dos sinais da volta de Cristo, irmão? Vocês querem ver os sinais da volta de Jesus? Eu não quero, irmão. Os sinais vão se manifestar. Mas a minha esperança, a minha expectativa é a volta, o retorno do Senhor Jesus nos ares. É isso que nos posiciona. É isso que deva ser o nosso lugar de posicionamento, irmão. É pela volta, pelo retorno de Cristo Jesus. É viver na expectativa do arrebatamento, irmão. Nós temos que viver hoje como que o Senhor viesse buscar a sua igreja
É hoje, irmão, não é amanhã. É hoje. É uma prática nossa, é uma doutrina, faz parte da nossa liturgia, a Santa Ceia. E todas as vezes que nós ceiamos, nós anunciamos a volta do Senhor Jesus. Isso é um preparar pela volta de Cristo Jesus. É tão sério, irmão. A Santa Ceia, tem gente que brinca com a Santa Ceia. Eu estou dizendo que eu estou pronto, Jesus. Pode vir buscar a sua igreja. Pode vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É? Então, tem que ser essa expectativa dentro do nosso coração. Tem que ser a expectativa da vida da gente. E por último, irmãos, por que eu coloquei essa pergunta? Por que haverá destruição de todas as coisas? Eu fiz questão de colocar essa pergunta bem comum, bem normal, né? Por quê, irmãos? E eu quero finalizar justamente fazendo uma reflexão lá de Romanos, do capítulo 8. O principal objetivo é redimir todas as coisas. Abra a tua Bíblia em Romanos. Vamos lá para o nosso entendimento, porque isso vai trazer sentido, irmão, para o nosso coração, o porquê do fim de todas as coisas, porquê de todos esses sinais da volta de Cristo Jesus. Por que que tem que acontecer tudo isso? Por que, sabe, que o Senhor vai derramar da sua ira, das suas taças, das trombetas? Isso aí é um estudo mais para frente. Por que o Senhor espera isso da sua igreja, né? Por que que o Senhor vai mexer em tudo aí que Ele criou? Vamos lá, Romanos, capítulo 8, versículo 19 e 20. Mantenha a sua Bíblia aberta. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos é revelada. Paulo já começa a trazer a igreja aqui, para levar a igreja para uma consciência de algo excelente, de que Deus tem preparado. Não podemos comparar com o que está reservado, com o melhor lugar que nós podemos ter aqui na terra. Não se pode comparar. Não se pode comparar, tá? O que Deus tem reservado é maior e é melhor sobre todas as coisas. Vamos seguir aqui em frente. A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência, em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmão, por que o Senhor? Porque o Senhor, Ele quer redimir toda a terra, irmão. O Senhor, Ele quer resgatar toda a terra. O Senhor, Ele quer trazer novamente, porque a palavra redenção significa comprar, resgatar, libertar. Percebe que nessa minha versão ele fala que o Senhor, Ele quer libertar essa natureza, que está aprisionado por causa do pecado. O pecado, ele afetou, irmão, não só um homem, mas afetou toda a natureza. Quando o homem pecou, o Senhor falou, e agora a natureza não vai dar o seu fruto aí como ela dava, não. Vai nascer espinho, cardos e abrolhos também. Vocês vão ter sofrimento. A terra foi afetada. A natureza foi afetada. E o Senhor, Ele quer redimir, irmão. É necessário que haja redenção. É necessário que haja remissão. Uma transformação até mesmo da natureza. Não só com os homens, mas com todas as coisas criadas. Agora abra a tua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 4. Para a gente entender a partir dos homens. Romanos fala da natureza. Não só da natureza, mas aguarda
com expectativa os filhos de Deus. Ele aguarda que isso aconteça também. É a partir do princípio os homens. Gálatas capítulo 3, versículo 13. O texto aqui ele está falando que Cristo, Ele nos redimiu, ou seja, nos resgatou da maldição da lei, porque a lei, ela apontava o pecado, ela trazia consciência do pecado no homem. Em Gálatas, ele vai dizer que o Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, Ele resgata um homem, Ele liberta um homem. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7. Olha o que diz o texto. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de que redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por seu filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém, irmãos? Nós nos tornamos herdeiros. Deus nos resgatou, Deus nos redimiu também. Essa mesma redenção, o Senhor quer fazer com a natureza. Deus quer redimir essa terra. Deus vai tratar com toda a natureza. Deus vai colocar no seu lugar de origem, irmãos. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, versículo 12. Por qual meio nós fomos redimidos? Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entregou no lugar santíssimo e de uma vez por todas obteve eterna redenção, irmão. O que Cristo fez é eterno sobre a nossa vida. Basta um homem se submeter através de Cristo Jesus. Então, não haverá sentido, irmão, o estudo escatológico se a gente não tiver essa compreensão da obra redentiva de Cristo Jesus. Não haverá sentido porque Deus vai derramar de toda a sua ira sobre a terra, vai permitir toda essa destruição. Para quê? Para trazer redenção sobre a humanidade. Para trazer cura para a terra, para nos resgatar, para nos chamar para si. Então o Senhor, Ele planejou todo o fim de todas as coisas, por intermédio de Cristo Jesus. A obra da redentiva, ela não só é poderosa sobre a nossa vida, mas ela será poderosa sobre toda a natureza. Então guarda isso dentro do teu coração, irmão. Aí os acontecimentos dos últimos tempos, irmão. Todos os fatos que estão acontecendo e que vão acontecer, aponta para uma obra redentiva por intermédio de Cristo Jesus. Então, estudarmos a escatologia, irmão, nos traz luz de tudo aquilo que Deus já tem planejado sobre a vida da gente. Então, irmãos, no decorrer das outras aulas, não se preocupe, mas alegre o teu coração, porque a gente tem que olhar isso com um olhar de alegria, saber que Deus já preparou o nosso futuro, amém, irmão? Que Deus já preparou uma eternidade para o seu povo, que Deus já preparou todas as coisas. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de todas as coisas, por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Vamos
nos colocarmos de pé. Essa só é um entendimento acerca do porquê de estudarmos a escatologia e a gente termos essa compreensão. Porque senão, irmãos, se a gente não falar aqui dentro, à luz da interpretação, pelo Espírito de Deus, por aquilo que o Senhor já deu como um discernimento para grandes homens e mulheres do passado, de tudo aquilo que a gente já tem, se isso não acontecer, irmão, um herege lá do lado de fora, irmão, vai querer contar para nós e a gente vai entender na visão dele. Mas você estando com esse ensinamento construído dentro do teu coração, você não cai no conto do mentiroso, né? Como diz o mais antigo, no conto do vigário, né? Você vai saber quem de fato, de verdade, é o autor e consumador da vida da gente e que ele é o autor redentivo da vida da gente. Amém, irmãos? Então, Deus, ele não é, irmão, guarde isso também no teu coração. Deus não é o agente do caos, mas ele tem um poder para estabelecer até toda a eternidade em favor do seu povo. Amém?